Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje, como vocês já devem ter visto no título, um vídeo de entrevistas. Eu adoro fazer vídeo de entrevistas. Eu acho que é um momento excelente para a gente poder ter contato com o gestor, conhecer um pouco da dinâmica de trabalho, a forma como ele enxerga o fundo, que às vezes a gente que está aqui no varejo, a gente nem sempre consegue ter toda essa dimensão. Então, hoje a gente vai falar do RECT, o REC Renda Imobiliária, o RECT 11, que está aí nas notícias porque recentemente divulgou um fato relevante onde ele reperfilou uma dívida dele e com isso aumentou o custo de juros, o que levou a uma redução aí da distribuição de rendimentos do fundo. O fundo vinha distribuindo ali cerca de 54 centavos por cota, agora está indo para 40 centavos. Então essa diminuição vai aí de 25%, naturalmente gera muito burburinho, gera muito bafafá. Então, em vez da gente ficar elucubrando, pensando coisas, nada melhor do que a gente perguntar para o gestor efetivamente o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer com o fundo daqui para frente. E, claro, ninguém melhor para falar do fundo do que o Moise Politi, que é sócio da REC Gestão, que tem a função de consultora do RECT, para poder conversar com a gente e explicar melhor o que está realmente acontecendo, o que levou o fundo a essa situação e quais são os passos daqui para frente. Moise, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, Nodi, pelo convite. É sempre um prazer estar falando com você, esclarecendo detalhes dos fundos, né? Com sua audiência, né, com os nossos investidores, e, obviamente, é sempre bom poder explicar um pouco mais sobre os fatos relevantes e sobre as informações que são publicadas nos relatórios, né? Muitas vezes o pessoal lê e, às vezes, a linguagem é muito técnica, às vezes não tem muito detalhe, né? Então, esses momentos, nós temos a oportunidade de esclarecer coisas que já foram divulgadas, mas com maiores detalhes, né? Obrigado por me convidar. Poxa, eu que agradeço. Pessoal, vou até contar um bastidor aqui. O Moise está dividindo aí um pedacinho do sábado à noite. A gente está gravando esse vídeo num sábado à noite. É muito raro um gestor dar essa disponibilidade de parar um fim de semana para conversar. Então, assim, é algo que eu faço questão de marcar aqui, porque pegar um gestor num feriado ou num fim de semana, um feriadão enforcado, na verdade, quinta-feira foi feriado, e mesmo assim o Moise está aqui batendo esse papo com a gente. Claro que muita gente já deve conhecer o Moise, ele é um dos gestores que mais fala com o público, mais dá entrevista, ele é ativo nas redes sociais, etc. Certamente qualquer entrevista que alguém vir do Moise vai estar lá os comentários que ele participou do fundo Higienópolis, um dos primeiros fundos da Bolsa de Valores, assim como o Sérgio Beleza também, com o Memorial Office, com o Europar, etc. São dois monstros na história, né? Dois pais do mercado de fundos imobiliários. Então, eu não vou nem pedir ao Moise para contar a história dele, como geralmente eu peço, porque senão a gente levaria aqui algumas horas só para ele contar essa história. Então, na verdade, Moise, assim, eu queria só, de repente, que você desse para o pessoal uma noção assim, de quais fundos imobiliários até hoje que existem ainda hoje, ou que pelo menos existiram durante muito tempo, em quais fundos você participou ali, seja no comecinho ou pelo menos ativamente ao longo da gestão, assim, para o pessoal conhecer que você não é só o Higienópolis lá atrás e agora a REC, mas tem uma noção de todos os fundos, ou pelo menos vários fundos que você, de alguma forma, botou o dedo ali na sua história. Então, Nodi, tem muitos, né? Quer dizer, é algo que é superior a 20 bilhões de reais, né? O primeiro da série, como você mencionou, foi o Shopping Higienópolis, né? Depois tiveram muitos outros fundos. Teve o Água Branca, Torre Norte, Torre Almirante, Almirante Barroso, Campus Faria Lima. Teve, inclusive, o Excellence, que é o CRI, que hoje está no BTG, o BC Fund, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Max Invest, Hospital da Criança, inclusive alguns fundos que estão em outras casas. Por exemplo, nós participamos da criação do HGCR, que é o de CRI do Reding Grifo, que virou Credit Suisse,
a gente que bolou, idealizou, e fomos vamos dizer, o consultor para CRIs desse fundo, e também em 2006 bolamos e fizemos toda a estrutura de legal e o regulamento e tudo do fundo de shopping center que hoje é gerido pela Hedge, do André Freitas, né? Isso nós, quando era do Edinho Grifo e depois do Credit Suisse. Então, a gente participou de muitos fundos, mais de 60 fundos, mais de 20 bilhões de reais, quer dizer, muita coisa. Não lembro de todos, depois tem o Plaza Sul, depois tem o West Plaza, o shopping, muita coisa, muita coisa. Legal, legal. Pessoal, isso assim, eu queria que o Moise mostrasse um pouquinho desses nomes de fundos, exatamente para que o pessoal pudesse ter uma noção disso. Alguns fundos, ele mencionou nomes que ficaram conhecidos no mercado, mas o fundo já até trocou de nome, só para orientar o Excelência que ele menciona, era o FEXC, que era o BTG, fundo de CRI, que depois ele trocou de nome, mas manteve o código, e depois juntou com o BTCR, agora é o BTCI, que é hoje um fundo muito maior do que era, claro, também o mercado também é muito maior do que era. Então, assim, isso mostra um pouco um pedacinho aí, uma pontinha de iceberg da carreira do Moise, sem contar tudo que ele fez fora do mercado de FIIs, de estruturando CRIs, etc, 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 etc. Não é o tema aqui contar a história do Moise, como eu disse, levaria algumas horas para isso, mas contar esse pedacinho final onde o Moise, então, entrou na REC, né? Então, assim, Moise, queria uma apresentação muito rápida da REC, dos fundos que ela tem. Ela é conhecida no mercado de varejo pelos FIIs, mas tem algumas gestoras que, além de FIIs, também tem outros fundos, tem algumas que são especializadas em FIIs, então acho que vale a pena o pessoal ter uma noção de quem é a REC, quantas pessoas tem, porque as pessoas veem só você dando entrevista, principalmente você, às vezes o Ayala dá alguma entrevista ou outra, mas é muito ali no teu rosto, as pessoas acham muitas vezes que uma gestora é 3 caras num prédio classe B da Faria Lima, tocando o negócio. Então, eu acho que vale a pena mostrar para o pessoal como que quantas pessoas hoje trabalham na REC, quanto ela administra hoje, quanto ela gere hoje. Conta para a gente um pouquinho da REC, então. Então, a REC, ela foi fundada em 2016, eu me juntei no final de 2016 à REC, fizemos a parceria com o BS, depois a parceria foi desfeita em 2019, onde tínhamos objetivos diferentes, tudo numa uma base muito amigável, né? E atualmente a REC conta com 18 colaboradores, né? E nós temos 4 fundos sob gestão, somando 3 bilhões e 500 milhões de reais. A nossa atuação é exclusiva em fundos de investimento imobiliário. Nós não fazemos nenhuma outra atividade, quer dizer, não tem ações, não tem derivativos, não tem fundos agro. O nosso expertise e a nossa dedicação é 100% nos fundos imobiliários. Agora, você diz que eu mostro a cara, é porque, de fato, eu tenho mais, vamos dizer, um desejo maior de me comunicar com os investidores, né? Mas o Marcos Ayala, como você mencionou, ele é o portfólio manager do RECT, o Max Fuji é o portfólio manager do REC-R, o Marcelo Costa é o portfólio manager do Helg. Então, obviamente, a equipe é grande, tem os portfólio managers dedicados, mas acho que no final quem põe a cara para bater sou eu, né? Não, é normal, cada gestor às vezes tem um public face, assim, relações públicas, mesmo às vezes a equipe sendo grande, etc., tem sempre ali 1 ou 2 que acabam falando um pouco mais, né? São mais os embaixadores da casa de alguma forma. E, claro, o tema hoje é o RECT. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho do racional do fundo, quando ele foi criado lá em 2019, qual era a visão dele. E aí, assim, a gente já entra... eu já queria entrar em dois pontos mais objetivos. Porque ele é muito conhecido por uma estratégia de pegar imóveis fora dos eixos mais óbvios, digamos assim, dos eixos mais tradicionais de FIIs, e é um fundo que já começou se alavancando desde o começo. A alavancagem
que a gente vai tratar hoje aqui, ela não é uma novidade, já está aí no DNA do fundo, praticamente, né, no carimbo do fundo. Então, queria que você contasse um pouquinho desse nascimento do fundo, do racional dele. Ok. Então, o fundo começou em maio, junho de 2019, né? Quando idealizamos o fundo de lajes corporativas, nós tínhamos a opção de escolher áreas mais óbvias, ou áreas alternativas, né? Mas sempre com a qualidade A, duplo A, triplo A, quer dizer, quando você compra um imóvel duplo A, triplo A numa região alternativa, o custo de construção dele é semelhante ao imóvel que está nas regiões mais óbvias. Então, quando você compra algo fora das regiões óbvias, e da mesma qualidade, você está pagando o mesmo custo, ou você tem o mesmo custo de reposição do tijolo e da construção. Entretanto, o que diferencia é o terreno e as outorgas onerosas, né? Então, na época que nós começamos o fundo, os imóveis nas regiões mais óbvias estavam na faixa de R$ 20.000 o metro quadrado. E nas regiões alternativas, na faixa de R$ 10.000 o metro quadrado, né? E o uso de um imóvel de lajes corporativas ou imóvel de renda é quanto ele pode gerar de renda, com a capacidade de gerar retorno, né? Então, nós optamos por pagar R$ 10.000 o metro quadrado, ao invés de R$ 20.000 o metro quadrado. Dessa forma, comprando mais barato, nós acreditávamos que teríamos ativos mais resilientes, né? E nessas regiões, o cap rate, que é o aluguel por metro quadrado dividido pelo preço de aquisição, era mais alto também. Então, nas regiões óbvias, era na faixa de 6, 6,5% ao ano, os cap rates, e aonde nós estávamos comprando na faixa de 10, 11% ao ano de cap rate. Então, nós tínhamos não só um valor menor de custo de aquisição por metro quadrado, mas também um retorno maior sobre o nosso dinheiro. Então, essa foi a decisão. A gente prefere pagar 10.000 em vez de 20.000 e receber 10, 11% ao ano, ao invés de 6,5, 7, né? Então, essa é a estratégia original de aquisição dos ativos. Obviamente, se sabe que a probabilidade de vacância nas regiões mais óbvias é menor do que nas outras. Então, isso a gente sabia que existia um determinado risco, mas nós compramos um portfólio 100% alugado, de vacância zero. Então, toda a estratégia fazia sentido. Paga 10.000 em vez de 20.000, tem um cap rate de 10, 11% ao invés de 6, 7, e tem uma ocupação de 100% no início, né? Com relação, então, essa é a estratégia do ativo em si. Com relação à gestão do passivo, o que provoca, o que induz uma alavancagem? Quando você quer comprar um ativo que você deseja, com potencial de retorno e potencial de reavaliação, né, um potencial de apreciação no ativo, mas você não tem dinheiro suficiente naquele momento. Então, você fala o seguinte, não, a gente quer comprar, por exemplo, 1 bilhão, eu estou sumarizando, né? Eu já estou entrando nos números do fundo. A gente quer comprar 1 bilhão de ativos bons, 100% alugados, com cap rate de 10, 11%, mas nós não temos 1 bilhão, nós temos 800. Então, o que a gente faz? A gente financia 200 através de compra a prazo, na expectativa de que, ao longo dos anos, quando forem necessárias as amortizações, faríamos captações e novas emissões, né? Então, é assim que funciona a alavancagem, não é que você acorda de manhã e fala, vou alavancar. Não, você alavanca quando você quer comprar algo, mas não tem dinheiro suficiente para isso e acha que a aquisição é tão boa que, ao longo dos anos, os investidores, reconhecendo isso, vão capitalizando o fundo, tá? Essa é a estratégia. E qual que é o racional econômico financeiro disso? Você compra um ativo que tem potencial de apreciação e ele está dando um cap rate de 10, 11% ao ano e o custo da dívida é 7, 8% ao ano.
Então, você tem um carrego positivo. Então, você está captando a 7,5 e aplicando a 10, 11. Então, esse é o racional da alavancagem. O fundo, desde maio de 2019, começou com a alavancagem, não é novidade. Aqueles investidores que entraram no começo e foram fazendo as várias capitalizações, sabem que o fundo sempre foi alavancado e que o jeito de pagar a alavancagem era através de emissões, né? Agora você vai me perguntar o que deu errado. Por aí, por aí. Agora a gente tem que falar que, claro, o fundo começou em 2019 com essa ideia de alavancagem, tivemos a pandemia e, obviamente, muitos planos mudaram, né? E eu acho que com o RECT não foi diferente. Muitos fundos de laje sofreram, muitos fundos de vários segmentos sofreram, inclusive os de laje, e o RECT acho que não foi diferente. Acho que boa parte dessa renegociação, na verdade, vem como um eco, como um resultado, como uma consequência de todo esse problema que o fundo passou aí ao longo do começo da pandemia, aí dos primeiros meses, estou certo? Certíssimo. Então, nós tínhamos um fundo com 0% de vacância, com aluguéis com cap rate de 10, 11 ao ano, com uma alavancagem pequena comparado com o ativo, ao custo de 7,5% ao ano. 100% dos contratos de aluguel estavam denominados em IGPM, que é o índice que a gente preferia, 100%, e 100% da dívida em IPCA, né? E o fundo chegou a dar até R$ 1,5 por mês de dividendo, 1,5, 1, 0,8, 0,9, quer dizer, o fundo estava performando muito, muito bem, e se não tivesse a pandemia, nós teríamos conseguido captar perfeitamente e pagar as dívidas, né? Infelizmente, aconteceu algo que ninguém imaginava e previa, que foi a pandemia do Covid-19, né? Quando aconteceu isso, o fundo já estava montado, já estava comprado, já estava alavancado, então era mais uma questão de gerenciar o barco dentro dessa tempestade, né? E foi uma tempestade perfeita, como a gente chama em finanças. O que aconteceu? Tivemos 33% de vacância, então de 0 vacância para 33% de vacância. Por quê? Porque as pessoas foram trabalhar em casa, no home office, e as empresas devolveram os espaços. Ao devolver 33% dos espaços, o impacto no fundo é não só a não receita de aluguel, mas o custo de IPTU e condomínio nas áreas vagas. Então, é um efeito perverso dobrado, né? Adicionalmente a isso, aqueles 67% que estavam ocupando as lajes e não as devolveram, não aceitaram correção de GPM, nem do IPCA, nem nada. Então, não houve correção daquela massa de aluguéis. Adicionalmente a isso, o IPCA na dívida foi na faixa um ano de 20% durante o ano, né? Então, nós tivemos todos esses fatores que prejudicaram muito o fundo e foram totalmente alheios à gestão, né? São coisas que a gestão não podia fazer nada, tentar negociar, segurar um ou outro, tal. A partir desse instante, a gestão foi muito ativa. Por quê? Porque aí nós trouxemos novos inquilinos, a vacância hoje está em 9%, né? Então isso é muito positivo. Obviamente, cobrando aluguéis não elevados, para poder trazer esses inquilinos e dando carência, né, para que o pessoal ocupasse, né? E fazer um trabalho muito intenso de gestão da dívida, né? O desafio da gestão da dívida não é só pagar o credor, porque o credor aceita renegociações. O desafio da dívida é você gerenciar ela de tal forma que ela te permita ainda a distribuir um determinado nível de dividendo, para que a cota não caia, e que possibilite emissões futuras para poder pagar essa dívida ao longo dos próximos 12 anos. Então, esse é um contexto, né, que o fundo foi colocado. Ele foi colocado numa situação
totalmente imprevisível e sendo atacado de todas as formas. Mas tem um aspecto muito importante, Nod, que é o seguinte: com todo o custo da dívida, com todas as vacâncias, com todas as carências, né, o valor patrimonial do fundo ainda se manteve acima de R$ 90 por cota. Eu sei que a gente não olha muito para o valor patrimonial, porque o que vale de fato é o valor da cota no mercado secundário. Mas o valor patrimonial, dentro desse cenário todo, estar acima de R$ 90, significa que a gestão foi boa do portfólio, que é onde a gente consegue atuar. E que os ativos que foram comprados valorizaram num nível semelhante ao custo da dívida, certo? Porque senão você teria valor patrimonial R$ 70, R$ 60 por cota. Então, tudo que a dívida subiu em termos de IPCA e juros acumulados e não pagos, foi compensado de uma certa forma pela valorização dos imóveis, né? Então, significa que foram boas compras, significa que a decisão de comprar alavancado foi boa. Perfeito, perfeito, entendi. Só para dar o exemplo, se os imóveis mantivessem o preço e a dívida fossem acumulando, digamos assim, os juros fossem, como a gente chama no jargão, acruando, né, fosse acumulando, o patrimônio líquido é ativo menos passivo. Em resumo, imóveis menos dívida, simplificando. Claro, o fundo também tem um caixa, etc., mas em números redondos, imóvel menos dívida. Se o patrimônio líquido se manteve, é porque o que a dívida subiu, o imóvel subiu igual, um pouco mais, um pouco menos, mas em números redondos se manteve. É isso que o Moisés está tentando explicar, que o patrimônio líquido se manteve, quer dizer que a dívida não está comendo o patrimônio, porque o ativo, o imóvel, está se valorizando. Mas aí, Moisés, eu queria te perguntar... Desculpa interromper, tem uma coisa adicional, que é a seguinte: isso que você explicou está certíssimo. Adicionalmente a isso, mesmo com vacância de 30%, mesmo com o custo dos juros correntes, o fundo ainda distribuiu um certo nível de dividendo. Quer dizer, não só os ativos apreciaram em comparação com o custo da dívida, mas adicionalmente a isso, com vacância de 33%, ainda deu para ter um saldo de aluguéis versus juros para fazer frente aos dividendos que foram distribuídos nos últimos anos, né? Quer dizer, não foi fácil, mas é como aquele malabarista chinês que fica com vários pratinhos, né, rodando. Então, um deles é aluguéis e vacância, o outro pratinho é gestão da dívida, o outro pratinho é dividendos, e o outro pratinho, que o gestor não tem controle sobre ele, é o valor da cota no mercado secundário, que é muito influenciado pela Selic. Aí tem que falar com o Banco Central, não com a gente, né? Perfeito, até porque o fundo tentou fazer uma emissão, né, para poder pagar essas dívidas, organizar elas, né, para poder fazer frente a elas, mas o mercado acabou não aderindo, né? Eu entendo, eu acredito que essa renegociação surgiu por causa disso. Se o fundo tivesse conseguido captar na última emissão, tivesse captado mais, etc., talvez essa renegociação não tivesse acontecido, ou tivesse acontecido em outros termos, em termos menos graves, menos agudos. Estou certo? Exato, você tem razão, Nod. O que aconteceu é o seguinte: o planejado era fazer uma emissão de 20 milhões, 20 e 30 milhões todos os anos, uma por ano, para fazer frente a esses pagamentos da dívida, né? A última emissão que foi feita foi o ano passado, em maio do ano passado, de 20 milhões. Nós tivemos sucesso na captação dos 20 milhões. Quer dizer, o que foi proposto foi, de fato, captado. Entretanto, o que nos mostrou é que o direito de preferência original foi muito baixo, que significa que os investidores originais não aderiram muito à oferta. E quando teve sobras e montante adicional, foi aí que teve o sucesso, né? O que significa isso? Significa que a maior parte dos investidores atuais não aderiu. Então, nós tínhamos uma dúvida de se deveríamos fazer ou não uma emissão agora, dentro do planejado,
porque o que poderia acontecer é que os investidores atuais não iriam aderir, né? E para ter sucesso, teríamos que abrir a mercado. E ao abrir a mercado, poderia ter sucesso, por causa da qualidade do fundo e do valor da cota no mercado secundário, mas a gente optou por preservar, nesse instante, os investidores atuais que não aderiram na última ou não aderem normalmente. A alternativa foi calibrar o dividendo a pagar de forma que a gente pudesse fazer frente à correção monetária e juros da dívida. Essa é uma nuance que está no relatório que foi publicado a semana passada e que explica bem numa das páginas sobre a dívida. Eu vou entrar um pouco na dívida. A dívida hoje ela é 190 milhões. Né? Esses 190 milhões, ele é um bolo que é formado de 3 partes. A primeira delas é o montante original, que é o que a gente chama de principal original. Esse é na faixa de 130 milhões. 130 milhões de montante original, o fundo só pode pagar com captação, emissão de cotas ou com venda de ativos. Depois tem 60 milhões, que é uma combinação de correção monetária e juros acruados, né, ou acumulados. Essa parcela, o fundo pode pagar com aluguéis correntes, né? Então, o que a gente resolveu fazer? O que o fundo resolveu fazer? Reter um pouco do aluguel, ou do que seria distribuível, né, como dividendo, e fazer frente à correção monetária e juros, né, numa base mensal de 1.300.000 mais ou menos, e postergar o principal original, de tal forma que a gente postergou por 12 meses a necessidade de emissão. Perfeito, ou seja, vamos dizer, para o credor, para o emprestador, digamos assim, para o crisista, eu odeio essa palavra, eu acho ela muito feia, mas para o titular do CRI, você renegociou a dívida, onde você postergou, você deu um pagamento forte de capital agora, de 7 milhões e 600 aproximadamente, para ficar liberado de pagar capital nos próximos aí 12 meses, e além disso também deu uma cacetada de quase 4 milhões, 3 milhões e 900 de juros, né? Quer dizer, ainda não deu, porque na verdade vai ser agora em junho, né? Eu queria até que você explicasse um pouquinho melhor esse cronograma e principalmente a origem desse dinheiro, porque no fato relevante o administrador, claro, o fato relevante não é sua responsabilidade como consultor, é do administrador, mas não tem ali a origem do recurso, aquilo ali veio de caixa, mesmo que o fundo também não tinha esse caixa exatamente ali como caixa, tem alguma coisa como CRI, de onde que veio tanto o 7.600 e de onde veio o 3.900? Explica pra gente, porque assim, teve gente que falou, não, os 7.600 era fundo de reserva que estava dentro do CRI, era fundo de reserva? Não, era dinheiro do fundo. De onde veio tanto 7.600 e o 3.900? Esses 11 milhões, arredondando, de onde vieram? Então, os 7 milhões e pouco, eles foram provenientes da última captação de maio do ano passado. Esses dinheiros, para pagar a amortização, eles foram captados no ano passado, eles foram investidos principalmente em CRI, para poder ter uma isenção fiscal nos investimentos. Eles foram depositados ao longo dos últimos 12 meses numa conta de escrow, né, numa conta de reserva para pagamento de amortização. Então, esse dinheiro veio, é o que seria feito agora de novo, capta uma emissão agora, pega esse dinheiro e reserva ele para os próximos 12 meses. O que foi feito é que foi captado ano passado, 7 milhões e pouco, daqueles 20 famosos, né? E uma parte foi colocada numa conta de reserva para fazer frente a esse pagamento de amortização, né? E aí a gente prorrogou a amortização por mais 12 meses. Os 3.900, eles são provenientes de aluguéis. Então, os aluguéis do fundo foram represados e teve uma distribuição a menor esse mês, para fazer frente a esse pagamento de 3.900 que vai ocorrer ao longo do mês de junho, como diz o fato relevante, né? Então,
repetindo, quer dizer, o fundo tem uma massa de 60 milhões de reais que é possível ser paga sem emissão e com represamento de dividendos. O nosso planejamento foi manter esse 0,40 daqui para frente, certo? Represando um pouco do aluguel e pagando correção monetária e juros, para não ter que fazer nenhuma emissão nos próximos 12 meses. Existe uma alternativa que nós estamos trabalhando também, que é venda de ativos, né? Nós não temos nenhuma joia da coroa, a gente não tem nada aqui. Todos os ativos, desde que seja no preço justo, né, podem ser negociados. Porque a gente comprou os ativos bem, fizemos alavancagem, os ativos apreciaram, né, deveriam ter apreciado acima do custo da dívida, mas a pandemia não deixou isso acontecer, né? Mas mesmo assim eles apreciaram. Então, hoje, no valor da reavaliação dos imóveis, ou melhor, nós podemos negociar os ativos. Perfeito. Então, assim, para a venda dos imóveis, então, eu sempre gosto de perguntar, assim, que é claro que para qualquer gestor, se chegar alguém querendo pagar o dobro do valor de laudo de avaliação, é óbvio que qualquer gestor vai vender, nenhum gestor é louco de não vender a dobro de laudo, mas tem sempre, às vezes, ou muitas vezes o fundo tem aquele imóvel que ele está botando mais energia para vender, tem aquele imóvel que o fundo não está botando. Claro, se vier um maluco pagando o dobro, eu vou sentar e vou conversar, mas eu não estou botando energia. Tem alguma coisa assim? Não tem. Eu sei que o Rect, há algum tempo atrás, contratou a CBRE para poder assessorar vendas. Esse contrato ainda está vigente, a CBRE ainda está trabalhando com o fundo, não está. Como é que está esse cotidiano, digamos assim, desse esforço de vendas do fundo? Ok. Sim, a CBRE continua contratada, né? Nós continuamos fazendo o esforço de venda de todos e qualquer imóvel, né? O que nós precisaríamos vender é apenas 2 imóveis para fazer face à totalidade da dívida, sem ter que fazer emissão, né? Não tem uma preferência, qual imóvel, né? Mas tem alguns critérios. E quais são os critérios? O primeiro deles é que não seja abaixo da avaliação, porque aí nós estamos, de fato, prejudicando a riqueza do fundo, né, que é o valor justo dos imóveis. Então, abaixo da avaliação, nós não vamos negociar, primeiro, né? Acima da avaliação, igual a avaliação, qual que é o critério que nós usamos? O primeiro, se ele tem potencial de apreciar mais ou não. Então, você fala, bom, vamos vender um imóvel que ele tem potencial de apreciar mais, então é melhor segurar. Ele tem um potencial de apreciar mais ou menos do que o IPCA na dívida. Esse é o parâmetro, né? E o segundo parâmetro é se ele gera um fluxo de caixa maior do que o custo da dívida. Então, se o cap rate dos imóveis são vendidos acima de 8% ao ano de cap rate, não faz sentido vender, porque a dívida é 7,5%, certo? Então, são esses critérios. Então, você fala, tá bom, se você vai vender um imóvel a 7% de cap rate, faz sentido, porque o custo da dívida é maior. Se for acima, não faz sentido, porque o custo da dívida é menor e ela é gerenciável, porque não existe uma situação de desespero. Todo e qualquer dinheiro que não está sendo distribuído como dividendo para o investidor não desaparece. Ele está dentro do fundo, né? A riqueza está sendo gerada. É só que a riqueza está sendo distribuída, uma parte como retenção, uma parte no bolso do investidor. Mas, assim, no cotidiano, ali no dia a dia, como é que está esse esforço da venda dos imóveis? Como é que isso está acontecendo ali no dia a dia com essa parceria com a CBRE? Como é que está isso? Então, Nod, nós estamos fazendo um esforço de venda dos imóveis, nós temos algumas conversas em andamento, nenhuma delas se chegou a um preço que faça sentido, né? Mas tem uma nuance que é o seguinte, o Cidade Matarazzo é o imóvel que nós consideramos o de maior potencial e o melhor do fundo, né? Um que, se você quer chamar de joia da coroa, essa é a joia da coroa, né? Só que quando nós fizemos a aquisição,
e nós fizemos um contrato de aluguel de longo prazo, o inquilino tem uma opção de compra desse imóvel até março de 2025. Né? Então, o que acontece é que a probabilidade, não é a certeza, a probabilidade de que até março de 2025 essa opção seria exercida, entendeu? Então, existe, e o valor da venda, isso é tudo informação pública, o valor da venda é calculável de acordo com o contrato de aquisição, 30 mil reais, corrigido pelo IPCA, mais os benfeitorias, isso dá quase 87 milhões hoje, né? Então, apesar de nós estarmos fazendo esforços de venda e tudo mais, existe uma probabilidade alta de que esse imóvel será exercido até março de 2025. Perfeito. Então, quer dizer, é uma venda quase certa, entre aspas, de sair em 2 anos pela própria estrutura do contrato, como foi feito lá atrás. Então, vamos supor que a ideia do fundo era fazer emissões anuais, vamos colocar assim, teria, vamos dizer assim, mais aí 18 meses, 24 meses, até que essa venda provavelmente seja exercida. Mas esse imóvel também não paga a dívida inteira, né? Ele pagaria o quê? Uma metade ali, uns 70% da dívida? Na realidade, seria 89, quase 90 milhões sobre 130, é bastante. Então paga um bocado se realmente o inquilino exercer, etc. Que a estrutura original já era essa, né? Quando esse imóvel foi negociado lá atrás, era já essa operação quase como uma renda fixa, a gente pode chamar assim, né? Onde o aluguel seria como um juros e lá na frente ele vai comprar, ele vai pagar a dívida. É por aí a estrutura? Exato, exato. Não é nada garantido, né? Porque existe a probabilidade do inquilino não exercer, né? Mas o imóvel é tão fantástico que a probabilidade é alta. Perfeito. E, assim, agora eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais sobre uma visão de futuro, de curto e de longo prazo, assim. Porque o Helg também, né? O Helg, que é o fundo de logística da REC, também tá com seus desafios, diferente do RECT, outras operações, etc., mas também está com seus desafios. E a REC optou por não abrir mão da taxa de consultoria, taxa de gestão, mas postergar esse pagamento, essa cobrança dessa taxa. Tem alguma coisa no RECT que você possa antecipar? Isso está em estudo, isso vai acontecer, isso não vai, por que sim, por que não? Como é que fica essa taxa de consultoria do RECT? Tá. A lógica do Helg foi a seguinte: foram retidas a totalidade dos dividendos para fazer face às obrigações de passivo, né? Então, lá nós achamos que fazia sentido ter uma não perdão da taxa, né? Mas simplesmente uma postergação para que, quando acontecesse uma venda de ativo ou algum outro evento de liquidez, os investidores voltariam a receber os seus dividendos e a gestora voltaria a receber sua taxa de gestão, né? Então, é um alinhamento, né? Com relação ao RECT, nós não temos uma situação semelhante, né? Nós não enxergamos essa necessidade, né? Obviamente, o investidor sempre fala, o gestor tem que abrir mão. A gente acha que nós não temos que abrir mão. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho enorme, monstruoso. Nós não temos performance, né? Então, se tivesse performance, fala, não, o cara vai ganhar se o negócio subir, mas ele deve perder se o negócio cair. No nosso caso, a gente tem uma taxa de serviço, que é como um salário. Quer dizer, então, a equipe está trabalhando, a gente está trabalhando, eu estou aqui com você no sábado à noite, né, sábado, a gente não para. Então, eu acredito que essa remuneração, ela é justa pelo trabalho que a gente está fazendo pelo fundo. E o fundo não está dando dividendos zero, e o fundo não está tendo prejuízo, né, para a gente poder fazer isso. O fundo está tendo
lucro, o fundo está retendo os dividendos para liquidar a sua dívida. Então, daqui a algum tempo, daqui a 1, 2 ou 3 anos, o pessoal deve verificar que o fundo pagou sua dívida, voltou a distribuir dividendos novamente, a cota subiu, quer dizer, isso é inexorável, é cíclico, isso vai acontecer, mas é uma questão de tempo e paciência. Perfeito, perfeito. E assim, se a gente está falando, né, no plano original de fazer emissões anualmente, claro, agora a taxa de juros tende a cair, né, é o que está sinalizando, o IFIX está subindo direto quase que todo dia, a tendência é que as cotas dos fundos como um todo se valorizem, talvez o do RECT se valorize, etc. Mas assim, e no caso de uma próxima emissão? Vamos supor, o fundo hoje está na base de 50. Vamos supor que mesmo assim que ele chegue na base de 75, só para a gente comer metade do gap aí para o valor patrimonial, falando em redondos. E ele mesmo assim ainda esteja abaixo do valor patrimonial. Você é conhecido por ser muito tranquilo, estar muito confortável com fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Vem outra emissão abaixo do valor patrimonial, se o valor de mercado continuar abaixo do valor patrimonial, vocês vão botar outra emissão na rua, mesmo sabendo que na última houve uma baixa adesão no direito de preferência. Claro que, obviamente, ninguém tem como saber como é que vai estar o preço lá na frente, mas assim, para onde está o teu coração, digamos assim, nesse momento, para o futuro do fundo sobre emissões abaixo de VP? Então, Nod, emissões abaixo do VP, elas são, vamos dizer, algo normal de mercado, né? Quer dizer, não é... A lógica de uma emissão é que se todos os investidores ou todos aqueles que exercem seu direito de preferência não são diluídos e continuam com a mesma participação no fundo. Quer dizer, essa é a lógica. Se 100% dos investidores aderem, ninguém perde nada, né? E tem mais, o importante é saber o que será feito com os recursos, né? Isso é que é mais importante. No caso do RECT, eles são utilizados para pagar uma dívida IPCA mais 7,5%, né? Que hoje é algo da ordem de 13%, 14% ao ano, que é um custo de oportunidade enorme que o investidor não consegue fazer essa aplicação fora do fundo. O dinheiro tem que entrar no fundo para poder fazer essa aplicação, que é o custo de oportunidade de reduzir a dívida. Então, o importante é saber se os investidores vão aderir e o que vai ser feito com o dinheiro. Não dá para a gente falar hoje sobre emissão, porque nós temos 12 meses pela frente, né? E muita coisa pode acontecer, venda de ativo, renegociação mais alongada. Então, eu prefiro te dizer que eu não tenho a mínima ideia se nós vamos fazer emissão daqui a 12 meses ou não. Nós vamos decidir na hora. A nossa ideia original era fazer uma emissão agora, em maio. Quando chegou o começo de maio, a gente falou, não vamos fazer, vamos renegociar a dívida de tal forma que a gente pode pagar os juros sem ter questão de inadimplência, nada disso, né? Daqui a 12 meses, a gente vai ter que revisitar essa decisão. Mas então não dá para te dizer se vai acontecer ou não vai acontecer. Mas, se acontecer, é algo natural. Perfeito, perfeito. E, assim, também pensando, de novo, não dá para falar em guidance, em previsão de futuro, bola de cristal, etc. Mas, assim, pela tua cabeça, pelo teu coração, como é que o fundo se comporta a partir de agora, sob o ponto de vista de alavancagem? Eu sei, claro, falar hoje de alavancar com Selic de 13 é algo que dificilmente vai aparecer uma operação que faça sentido entrar nessa taxa de juros atual. Mas, com os juros caindo, ficando mais amena essa situação, o fundo ainda alavanca ou vocês têm algum tipo de... estão pensando em criar algum tipo de guidance de não vamos alavancar mais do que X%, ou não? Se a operação bater na mesa, a operação ela faz sentido, surgiu um imóvel legal, a dívida faz sentido, pimba, a gente vai fazer porque a operação ali é boa. Vamos dizer, todo esse problema que a alavancagem gerou para o fundo, traz alguma mudança para as próximas operações do fundo? É muito difícil falar sobre próximas operações do fundo, né? É um pouco de ficção imaginar que o fundo vai ter uma oportunidade de investimento, vai ter uma oportunidade de alavancar e uma oportunidade de emitir
para fazer face a essa aquisição, né? Então, vamos supor que apareça uma oportunidade maravilhosa de um imóvel de 500 milhões de reais, a um cap rate de 9 e dá para alavancar a 7. Seria uma operação ótima, né? Que nós gostaríamos de fazer, obviamente, né? Com uma alavancagem de 20%. 500 milhões alavancando 20% é 100 milhões de pagamento a prazo, sem problema nenhum, 400 de equity, certo? Como que a gente vai emitir 400 milhões no RECT? Me explica. Impossível, impossível. Onde nós vamos arrumar esses investidores hoje ou daqui a algum tempo para colocar mais 400 milhões? Então, o fundo tem que passar por todo um processo de reorganização, de reduzir o nível de endividamento, o pessoal acreditar no fundo, acreditar que faz sentido uma nova aquisição, né? Porque a gente está falando em não nova alavancagem, tem que se falar em nova aquisição. Se tiver 500 milhões de emissão e 500 milhões de uma nova aquisição, feito. Se tiver só 400 milhões de emissão para uma aquisição de 500 milhões, também seria viável. O X da questão não é alavancagem. O X da questão é a capacidade que o fundo tem hoje, ou terá no futuro, de crescer. Esse é o desafio. Entendi. E assim, talvez até extrapolando um pouquinho a visão só do RECT, pensando na sua cabeça como gestor já de vários fundos, etc. Claro que o mercado, antigamente, a alavancagem era basicamente zero, praticamente não existia fundos alavancados, tinha uma coisinha ali, um 0,0 qualquer coisa por cento, ali em um, ali em outro, etc. E isso hoje já é algo muito mais rotineiro dentro do mercado. Numa linha geral, assim, como um guidance geral, o que você entende como, de novo, de maneira geral, uma alavancagem saudável para um fundo imobiliário hoje, dentro do mercado que nós temos, dentro das regulações que nós temos, dentro do mercado investidor de varejo, que é um público focado em renda, é o quê? É os 20% do RECT? Você acha que é 35%? Eu já ouvi gestor falando 30%, 35%, eu já ouvi gente falando 40%, já ouvi gente falando 10%. Assim, se fosse assim, para pensar num horizonte de longo prazo, etc., aonde seria assim, o nível de alavancagem que você acha que, para uma maioria, faz sentido? Isso é uma coisa que, para nós, não é novidade. Quer dizer, desde que se começaram as compras a prazo, né, o nosso, vamos dizer, pensamento é que deveria ser no máximo 30%. Então, você fala 1 bilhão de ativos, 300 milhões de dívida. Esse seria, na nossa visão, o ponto máximo, né? Qualquer coisa abaixo de 30% é ideal. Perfeito. É o que muitos gestores falam, 30, 35, 25, ali ao redor de 30, é uma coisa que a gente hoje, pelo menos, ouve muito. Uma mudança de regulação, certamente pode surgir uma outra estratégia. Poxa, gente, assim, eu quero mesmo que vocês reconheçam essa entrevista com o Moise, a forma franca como ele fala, a forma direta. Vocês viram que eu fiz algumas perguntas bastante até espinhosas, que talvez outros gestores até se recusassem a responder, sobre abrir mão de taxa de gestão, etc. E o Moise aqui, tranquilo, contou, explicou o racional, mostrou a lógica dele. Então, assim, pessoal, quero muito... Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui. E, poxa, Moise, não tenho nem palavras para te agradecer. Num sábado à noite de um feriado enforcado, você parar aqui com a gente aqui para poder falar um pouco do RECT, perdão. E, cara, eu queria muito assim que a gente marcasse um outro dia para a gente poder conversar sobre os outros fundos, conversar sobre o RELG, conversar sobre o RECRE, conversar sobre o RECX, a gente, de repente, fazer um batidão ao longo, no futuro aí, para a gente poder bater um papo sobre cada um dos fundos. Cara, poxa, muito obrigado mesmo. Deixo você aí com as últimas palavras aí para os investidores, para os nossos seguidores aqui. Então, bom, Nodi, primeiro agradeço o tempo e a oportunidade, né? Agradeço também a qualidade das perguntas suas, né? Que me possibilitaram
dar essas respostas, vamos dizer, francas, transparentes, abertas, como eu sempre gosto, né? E deixar a mensagem, quer dizer, importante, mesmo que os investidores, obviamente, estão sofrendo, tendo dividendos menores, tendo uma cota menor, isso muito se deve a fatores absolutamente externos ao fundo e à gestão, né? Pandemia, taxa de juros, Selic, inflação, todos esses eventos, eles são fora do controle do gestor. Mas o gestor tem que fazer um trabalho para gerenciar e navegar esse fundo durante esses mares mais turbulentos, né? E deixar uma mensagem aqui, eu sou investidor do RECT, né, obviamente, um bom investidor do RECT, quer dizer, eu sofro igualmente, e eu tenho a crença, né, aí já é uma questão mais, né, não tanto, vamos dizer, financeira da história, mas eu tenho a crença de que todos aqueles que investirem agora e todos aqueles que, não é recomendação de compra, tá? Eu acho que todos aqueles que aguentarem firmes aí vão ficar muito felizes daqui a alguns anos. Poxa, Moise, de novo, muito obrigado. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Então, quero saber de vocês, se vocês gostaram aqui da entrevista, coloque aqui o seu comentário. Se tiver alguma dúvida sobre o fundo, coloca aqui também. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, troca um WhatsApp rápido com o Moise e ele me ajuda a responder. Se você gostou, deixa o seu like, isso ajuda muito aqui a gente. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com pessoas que podem gostar dessa entrevista, desse bate-papo muito franco que a gente teve hoje aqui com o Moise. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sabendo das próximas novidades. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.